Olá! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo que você precisa saber antes de entrar no curso de Direito. Desde a grade, mensalidade, como que funcionam os estágios, mercado de trabalho, tudo, absolutamente tudo que você precisa saber antes de ingressar no curso de Direito. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo aqui pra mim. Meu nome é Luana Karen, eu sou advogada, empresária e mentora. E no vídeo de hoje eu vou te falar todas as informações que você precisa saber antes de ingressar no curso de Direito. A minha história começa basicamente quando eu entrei na faculdade, em 2018, e eu ingressei na PUC Goiás. A PUC, ela é considerada uma das melhores faculdades aqui do meu estado, mas eu não queria faculdade particular. Eu queria muito fazer na UFG, então durante todo o meu ensino médio, eu estudei bastante para conseguir passar na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Só que para quem não sabe, o curso de Direito, quando você está na ampla concorrência, ele é tão concorrido quanto Medicina. Claro, Medicina é o primeiro curso mais concorrido e depois vem Direito. Então, o ponto de corte do Direito era extremamente alto e aí eu não consegui passar, depois fui para a lista de espera, mas não me chamaram. Então eu decidi ingressar em uma das melhores faculdades de Direito que tem no meu estado, que é a PUC. Só que também por ser a melhor faculdade, é a faculdade mais cara do meu estado. A minha mensalidade começou em R$ 1.400 quando eu pegava 6 matérias e terminou em R$ 1.800, quase R$ 2.000. Era 1.800, quase R$ 1.900, pegando 7 matérias. Então, eu pegava 7 matérias nos meus últimos períodos. Então, a mensalidade é muito alta. Mas lembrando que para você que quer fazer faculdade particular em Direito, existem diversas faculdades que oferecem bolsa, tem ProUni. Então, assim, as oportunidades são várias. Eu decidi que eu iria fazer mesmo a PUC. Você inicia a sua faculdade de Direito, você vai ter uma grade que vai falar tanto de matérias práticas, de matérias de civil, penal, matérias práticas, quanto matérias teóricas. Então, quando você vai começar a faculdade de Direito, você vai ver muito sociologia, filosofia, história do direito, em que você aprende como que inicia o direito dentro da história da humanidade, em Roma, o iluminismo, enfim, toda essa parte. A gente aprende sobre psicologia jurídica, que você vai aprender sobre a mentalidade de um psicopata, de onde que surge a ideia, você vai aprender sobre Lombroso, enfim, toda essa parte teórica mesmo. E depois a gente vai para a parte mais prática. Então você vai aprender penal, civil, e aí civil é dividido na parte de pessoas jurídicas, pessoas naturais, obrigações, direito de família, contratos. Penal, você vai estudar o crime, então toda a parte geral do Código Penal até a parte especial. Então aprender sobre homicídio, infanticídio, aborto, furto, roubo, enfim, todos os crimes que estão dentro do Código Penal. Processo penal, processo civil, constitucional, administrativo, todas essas matérias você aprende dentro do curso de Direito. Quando você já está para o final da faculdade, no 7º, 8º, 9º e 10º período, na minha faculdade, eu acredito que na grande maioria das faculdades do Brasil, você tem a prática jurídica, que é uma matéria de prática, em que a gente vai para uma sala cheia de computadores, a gente chamava de laboratório, e lá os professores ensinam a gente a fazer petição sobre um processo na prática. Então você aprende a fazer petição, recurso, como que você faz atendimento ao cliente, como que funciona todo o procedimento do processo. A gente precisa ir ao fórum, assistir às audiências, assistir os júris, então ir até um tribunal do júri, assistir um júri. O tribunal do júri é quando acontece um crime doloso contra a vida, ou seja, por exemplo, um homicídio. Então, quando ocorre um homicídio, o tribunal do júri tem os jurados que fazem a votação, o Ministério Público e tudo mais. É bem assim, aquele cenário de filme, mais ou menos. Não é tão bonito como nos Estados Unidos. Mas temos também o nosso júri aqui no Brasil e eu indico todas as pessoas irem pelo menos em um júri na vida para vocês verem como que é o funcionamento, procedimento e tudo mais. Como que funcionam os estágios dentro da faculdade de Direito? O estágio, ele não é obrigatório. O estágio obrigatório, ele é oferecido dentro da faculdade por meio da prática jurídica que eu expliquei para vocês e tudo mais. Mas o bom dos estágios em Direito é porque você tem muita opção de estágio.
tanto em escritório de advocacia quanto em órgãos públicos. Então, você pode estagiar no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, na Defensoria Pública, na Procuradoria e também nos escritórios de advocacia. E, geralmente, os salários eles vão variar de R$600 a R$1.200. Essa é uma variação que a gente encontra dos salários. Existem mais do que isso, eu acho que é muito difícil encontrar, pelo menos em Goiás, essa é a média de salário. E geralmente os órgãos públicos pagam mais. Horários de estágio é geralmente 5 horas por dia. Então você tem que fazer 30 horas semanais, 5 a 6 horas por dia. Essa é a média, mais ou menos. Então é muito mais simples encontrar um estágio em direito. Não é uma coisa tão complicada. Tem muita opção. E uma dica que eu te dou é estagie o máximo que você puder. Mas qual que é melhor? A faculdade pública ou a faculdade particular? Então, gente, eu vou falar a partir da minha experiência pessoal. A faculdade pública, ela tem alguns problemas de infraestrutura, de horários, é complicado você montar uma grade. Agora, a faculdade particular, geralmente, é mais organizada em questão de horários. Se você estuda no turno matutino, é só matutino. Se é vespertino, é só vespertino. Mas isso também vai depender de faculdade para faculdade. Eu queria a faculdade federal porque é uma faculdade que eu não teria que pagar, né? Se eu fizer as contas de tudo que eu gastei durante a minha faculdade particular de direito, foi bastante, né? Foi um investimento extremamente alto. Por essa razão, não tem nada a ver com ensino nem nada. A minha faculdade, eu achei que ela foi muito boa nesses quesitos, em quesitos de suprir as necessidades metodológicas e tudo mais. Então, quando você faz o curso de Direito, quando você vai estudar Direito, e o vade-mecum? Eu preciso comprar o vade-mecum desde o primeiro período? Gente, vou mostrar pra vocês o que é um vade-mecum, o que é uma doutrina. É uma doutrina. A doutrina, ela é um livro em que um doutrinador, uma pessoa estudiosa, escreveu sobre a lei, sobre a matéria, sobre jurisprudência. Jurisprudência é o entendimento dos tribunais sobre um determinado assunto. Agora, o vade-mecum é esse livro grandão que você encontra aqui um compilado das principais legislações. Então, aqui dentro você vai ter a legislação constitucional, a penal, o processo civil, entenderam? Então, a gente estuda. Ah, mas eu preciso decorar todas essas legislações? Lógico que não, gente. O que acontece é que você vai se acostumando com a lei. E aos poucos você vai decorando algumas partes e entendendo outras. Por isso que nós temos a doutrina, para você conseguir estudar aquela matéria da forma mais aprofundada possível. O curso de Direito exige bastante leitura, porque você tem que ler doutrina, jurisprudência, você precisa assistir às aulas, você precisa estar sempre se atualizando, porque as leis mudam muito. Um dia é uma lei, amanhã pode passar e tudo aquilo que você estudou não servir mais. Então, o curso de Direito exige muito estudo e muita leitura. Quando eu fiz a minha faculdade, eu passei 1 ano e meio na pandemia, em que a gente teve aulas online. Durante esse tempo, o professor basicamente dava uma aula pelo Teams, pelo aplicativo Teams, e lá a gente tinha as nossas aulas normalmente. Então, eu passei esse tempo tendo aula na pandemia. Então, assim, teve uma parte da minha faculdade que não foi tão bacana, porque você assistia aula online, em casa, você não tem os seus colegas e tudo mais. Mas quando a gente voltou, já voltei já para o final da minha faculdade, em que eu já tinha aulas de prática, a gente assistia audiências, então foi muito bacana toda essa parte prática do curso. Depois que você termina a faculdade de Direito, para terminar, você vai fazer um TCC. O meu foi uma monografia em que eu falei sobre os crimes contra a honra dentro do ambiente digital. Então, injúria, calúnia, difamação no ambiente digital. Mas, quando você vai fazer seu TCC, você pode falar sobre a matéria que você quiser, a matéria que você escolher. Você tem liberdade para isso. Depois que você termina a faculdade de Direito, você vai escolher se você quer fazer concurso público ou se você quer advogar. Para você se tornar um advogado, você precisa prestar a ordem, a prova da OAB. A prova da OAB, ela é dividida em 2 fases. Na primeira fase, você vai fazer uma prova objetiva de 80 questões e que você precisa acertar metade da prova. Ela é dividida em várias matérias que você vê ao longo do curso. E na segunda fase, você escolhe uma matéria prática
para você fazer a sua prova, que pode ser constitucional, penal, administrativo, enfim, civil, várias matérias. Você vai fazer uma peça processual daquela matéria e responder algumas questões escritas, e você pode levar o seu vade-mecum para te auxiliar. Depois que você passa nessa prova, você vai se tornar um advogado. E aí vai sair o seu nome na lista oficial e tudo mais, e você vai na OAB e vai começar a pagar anuidade. Ou você pode ir para o concurso público. O concurso público você tem diversas oportunidades. Você pode ser um delegado, você pode ser um juiz, você pode ser um policial federal. Aí a escolha é sua, e aí você vai precisar de muita dedicação, muita dedicação e estudo. Esse é o vídeo de hoje em que eu apresentei para vocês tudo sobre a faculdade de Direito. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para mim. É isso, tchau!